Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje novo vídeo do quadro 5 mitos. Aquele quadro que eu pego 5 mentiras sobre determinado assunto e falo a verdade sobre ele. E hoje vamos com 5 mitos sobre Dom Pedro II. Então agora já deixa seu like, se inscreva e vamos logo ao que interessa. Mito 1. Era português. Ah não, será que esse povo não abre nem o Wikipedia antes de falar merda? Não cara, Dom Pedro II não era português, mas sim brasileiro, carioca, nascido e criado em São Cristóvão. Na verdade, a família imperial é brasileira desde a independência, incluindo Dom Pedro I. Ué, Dom Pedro I? Mas o homem não era português? Pois é, mesmo nascendo em Portugal, Dom Pedro I virou brasileiro. Não apenas por ter proclamado a independência, coisa que já era mais que suficiente, mas porque na Constituição Imperial de 1824 fala. Se liga na aula de Direito. Título 2º, dois cidadãos brasileiros. Artigo 6. São cidadãos brasileiros. Parágrafo 4º. Todos nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já residentes no Brasil, na época em que se proclamou a independência nas províncias onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação de sua residência. Mito 2. Um banana absolutista. Cara, Dom Pedro II não era nem um enfeite, nem um absolutista. Ele exercia o poder em parceria com os políticos e com o apoio popular. Tanto que os sucessos do Império só aconteceram por conta da cooperação entre coroa e parlamento, mas principalmente pelo respeito à Constituição, que limitava os poderes, tanto da coroa quanto do parlamento. Ou seja, ele não podia fazer o que queria porque não tinha poder para isso. E mesmo quando ele usava o poder que tinha, isso só acontecia depois de reunião com o Conselho de Estado. O papel do imperador não era fazer política, mas sim dar estabilidade para que os parlamentares criassem essas políticas. Mito 3. Gastava muito. Ha, conta outra. Não, com certeza Dom Pedro II não gastava muito. Ao contrário, ainda tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar na formação do Brasil. Cara, pra ter ideia, ele financiou estudos de uma galera como Carlos Gomes e Vitor Meirelles. Com certeza você conhece o trabalho deles, principalmente do Carlos Gomes, que você já deve ter ouvido no rádio lá pelas 7 da noite. Dom Pedro, durante 50 anos, recebeu 800 contos de réis, e mesmo com a economia do Império tendo crescido absurdamente, sempre negou os aumentos que o parlamento oferecia. Os gastos do Estado com a Casa Imperial caíram de 3% em 1840 para 0,5% em 1889. Mas bastou virar república e o salário do presidente foi para 1.200 contos de réis. E ainda tem um pequeno detalhe. Na proclamação da República, o governo provisório ofereceu a pequena aposentadoria de 5 toneladas de ouro para que ele vivesse bem na Europa. E o que ele fez? Negou. E ainda perguntou com qual autoridade o governo provisório mexia no Tesouro Nacional sem autorização do parlamento. Mito 4. Apoiava a escravidão. Com certeza não. A família imperial já era abolicionista desde Dom Pedro I. Inclusive ele tentou a abolição junto com a independência, mas os políticos não aceitaram a ideia. E até 1870, poucas figuras públicas eram contrárias e falavam abertamente contra a escravidão. Porém, Dom Pedro II falava. Nas falas do trono, o imperador sempre lembrava aos políticos que a escravidão era uma vergonha nacional. Mas aí você fala, se ele era contra, por que não acabou logo com a escravidão? E a resposta é simples. Acabar de uma vez com a escravidão por decreto seria ruim para o país e para o liberto, pois criaria uma enorme crise socioeconômica. E outro motivo era que a nossa monarquia era constitucional e parlamentar. O imperador não tinha poder para decretar nada. Por isso ele precisava convencer e ganhar suporte dos políticos para conseguir a abolição. Esse era um assunto muito delicado. Escravos eram usados por várias pessoas, do mais rico ao mais pobre. Inclusive ex-escravos compravam escravos. Então o plano era acabar com isso de maneira gradual, para não ferrar a economia e causar uma crise no país. E ele fez isso, mesmo sabendo que poderia perder o trono. Mito 5. Não fez nada. Sério isso? Bom, tirando o fato que ele deu estabilidade e continuidade ao país durante 50 anos, evitou ditaduras, manteve a integridade nacional intacta, garantiu a liberdade de expressão, elevou a moral do país na Europa e nos Estados Unidos, e venceu todas as guerras que enfrentou, eu acho que ele fez umas coisinhas sim. Cara, pra se ter ideia, no início da década de 1850, apenas 8 anos após ser coroado, o Brasil já tinha estabilidade interna e prosperidade econômica. Dom Pedro II sempre usou seu conhecimento em favor do Brasil. Ele considerava a educação como fator fundamental para o desenvolvimento do país. Ele foi o homem que disse: se não fosse imperador, gostaria de ser professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens do amanhã.
Durante seu reinado, foram criadas várias instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para promover a pesquisa e preservação de nossas ciências históricas, geográficas, culturais e sociais. Também criou a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, o Colégio Pedro II, que servia de modelo padrão para as escolas brasileiras, e ainda pagava, com seu salário, bolsas de estudo para brasileiros frequentarem universidades, escolas de arte e conservatórios musicais na Europa, assim como também financiou a criação do Instituto Pasteur e vários outros projetos na área educacional e cultural. Sobre o nosso imperador, Charles Darwin disse: "O imperador fez tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito." Dom Pedro tinha uma rotina rígida e obrigava os políticos e funcionários públicos a seguirem seus padrões. Ele, além de exigir que trabalhassem 8 horas por dia e que funcionários públicos tivessem mérito para conseguir nomeações, não permitia que quem tivesse o nome sujo trabalhasse para o Estado. Era sua maneira de combater a corrupção. Ele recusava o luxo e vivia de forma simples, tanto que quando a nobreza europeia vinha para cá, eles falavam que a corte brasileira era muito chata, pois não tinham festas e trabalhavam demais. Mas a principal característica de Dom Pedro II foi sempre manter contato com seus súditos, pois assim ele sabia de fato como estava o Brasil. Lembra do vídeo do Reino Unido quando eu disse que Dom João sempre recebia os brasileiros no palácio? Então, Dom Pedro II era a mesma coisa. Qualquer pessoa de qualquer classe social, inclusive escravos, eram recebidos no Palácio de São Cristóvão para uma audiência com o imperador. Ele visitava escolas, prisões, hospitais, fábricas, quartéis e outras repartições públicas para saber como estava o funcionamento das instituições. E isso era o ano todo, todos os anos, e não apenas de 4 em 4 anos, se é que me entende. E é isso aí, gostou do vídeo? Me conta aqui nos comentários o que você achou. E se gostou, curta e compartilhe para ajudar na divulgação do canal. E agora você já sabe, se não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Já somos mais de 7.600